nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser mais coisa que no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso programa Batom e Bate-Papo. E nós estamos começando hoje uma nova temporada, como normalmente nós fazemos. Trazemos um tema para compartilhar durante ali alguns meses, para que a gente possa também aprofundar um pouco mais. E nesta temporada nós vamos falar sobre o tema Diga o fraco, eu sou forte. Esse foi o tema de uma das nossas conferências e de fato foi algo muito bom e nós gostaríamos de falar novamente sobre isso, até abordando muito mais aspectos que estão inseridos nesse assunto. E é claro, nós estamos aqui com 4 pastoras que vão abençoar a sua vida a cada manhã de sábado e também nas reprises que nós fazemos, a gente vai estar mencionando aqui para você no sábado, na quarta, ok? Nos meus canais também, esse programa vai ficar gravado no meu Instagram e também Márcia Silva, no canal Márcia Silva no YouTube. Então você vai ter muitas oportunidades para ouvir novamente e também abençoar outras pessoas que você queira compartilhar, ok? Então, hoje eu vou deixar aqui a pastora Valéria conduzir. Então eu nem vou recebê-la, tá certo? Eu vou apenas mencioná-la. Valéria, é bom estar com você aqui e eu vou deixar você receber as pastoras. Ah, que ótimo! E você é importante demais para nós. Eu tenho algumas surpresas, mas eu quero aqui também dar as boas-vindas nessa nova temporada para a pastora Marília, que vai contribuir demais nessa temporada, né, pastora? Amém. O nosso participante não perde por esperar. Não mesmo, os fracos aquilo digam, né, pastora Valéria? Isso. E também quero receber aqui a pastora Dalva Rigonato, minha companheira de fraquezas. Sempre. As fracas. As fracas. Então, eu quero aqui falar para você que esse tema da nossa nova temporada, graças a Deus, está registrado nesse livro. Sim, hoje nós vamos estar compartilhando um pouco do primeiro capítulo desse livro, mas todo ele está recheado de princípios espirituais. E um princípio espiritual tremendo que eu aprendi, não só ouvindo as mensagens da conferência, mas também lendo o livro, é que a gente pode fazer da fraqueza uma virtude para ser usada por Deus. Amém. A senhora fez uma homenagem, né, quando a gente escreve e dedica uma dedicação, pastora Márcia, Sim. nesse livro para o pastor Luísio. Eu achei forte demais, porque a senhora comentou umas coisas do tipo, obrigada por me mostrar um princípio espiritual, que a gente pode fazer da fraqueza uma virtude para ser usada por Deus. A senhora fez mais homenagem, mas por enquanto eu vou ficar com essa. Certo. E eu queria que a senhora comentasse um pouquinho, a fraqueza pode ser uma virtude? Na verdade, essa dedicatória é apenas o reconhecimento de uma realidade. Então, o Aloísio prega sobre a graça e todos nós temos sido muito, né, abençoados com isso, e tanto a igreja como liderança, de maneira geral, né, nós estamos recebendo esta revelação ali no púlpito, nos livros, mas é claro que como esposa eu posso ver isso de uma maneira muito mais patente, né, e nós vivemos isso, de fato ele vive essa realidade, e porque ele é alguém fraco, né, do ponto de vista de Deus, e é isso que nós vamos falar aqui, Deus é atraído pela nossa fraqueza. Interessante isso, né? Pensamos que Deus é atraído pela nossa força, pelas nossas virtudes, mas não, o mundo realmente valoriza os fortes. Se você for pegar uma lista de um coach, daquelas pessoas que são qualificadas,
que sobressaem, que de fato são vistas como vencedores ou pessoas de sucesso, os fracos não estão lá. Então, normalmente são virtudes só dos fortes, né? Os que são mais eloquentes, ousados, né? Então, Mas isso na é habilidade lista de natural, Deus não né? é assim. Agora, eu entendo, porque ninguém quer fazer parte de um time fraco, não é verdade? É. Então, se você lembra, eu lembro, né, quando eu estudava, então eu tinha a parte ali, eu gostava muito de esporte, de jogar handball, e tinha às vezes aquela opção de escolher o seu time. É. E quem que era escolhido primeiro? Os melhores. Os fortes, sabem jogar, né? não é isso? Os melhores. Eu nunca era escolhido. Mas quando você vai ficando por último, você entende que você faz parte de um grupo mais fraco. É. Mas a Bíblia coloca as mulheres no time dos fracos, quando chama de frágil, né? É. Mas o que é essa fraqueza? A Bíblia fala o que é a fraqueza, de acordo com... Nós vamos falar aqui um pouco do 2 Coríntios, né? 12, porque lá o apóstolo Paulo faz uma afirmação, pastoras, que Eu nos acho deixa importante ler esse perplexas. versículo, Também para que a acho. gente pudesse comentar aqui, que é 2 Coríntios 12, 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Agora, eu acho que é importante a gente comentar que essa fraqueza aqui não é a fraqueza da carne, não é a fraqueza do pecado, de cair, levantar, ou viver aquela inconstância na vida cristã. Não é isso. A Bíblia está falando aqui de uma fraqueza bem específica. Então, eu acho que a gente pode comentar aqui, que ele começa falando nas necessidades, né? É. Necessidade é aquele momento que você não tem um recurso, onde você vai buscar? É. Então, você precisa confiar em Deus. Então, é aquela fraqueza que te leva para Deus, Sim. e não que faz você confiar no braço Um do homem. reconhecimento, né, pastora? Que eu reconheço que eu preciso de Deus. Que quando a Bíblia fala do fraco, lá em Hebreus, só tem fraco, né? Os heróis da fé. A lista, né, dos heróis. A lista dos heróis da fé de Hebreus só tem fraco. Então, aqueles que dependeram de Deus para vencer. E eu penso que hoje, para nós não é diferente. Quando nós falamos de fraqueza, eu penso que todos que nos ouvem, nos veem, eles também se reconhecem nisso. Porque em algum ponto, nós somos fracos. Mas Deus, essa Deus lista escolhe, aqui, Deus né? usa os fracos, né, pastora? Se você for olhar os grandes feitos na Bíblia, não foram feitos por grandes pessoas, competentes, fortes, né? Você vê a história de Davi, que venceu Golias, o próprio Moisés, que conduziu o povo no deserto, né? José, que ficou preso e depois foi levantado como governador, Gideão, que a Bíblia fala, né? Vai nessa tua força. Ele mesmo falou, mas eu sou o menor da minha casa. Maria, que não tinha nenhuma capacidade humana. Então, assim, são muitas, são um mover grande de Deus, gerado por pessoas que não são. Então, se nós queremos fazer história, se nós queremos ser usados por Deus, eu acho que a primeira atitude é reconhecer que nós não podemos, né? Porque Deus, ele é atraído, como você falou, né? Ele é atraído pela nossa fraqueza. Pastora Na Mari. verdade, todos nós estamos escrevendo uma história, né, Marília? Sendo escritores ou não. Quem escreve a nossa história somos nós. A nossa história com Deus. Então, quando nós mencionamos essas pessoas na Bíblia, que muitos conhecem, e as histórias deles estão registradas na Bíblia para nos ensinar, então nós vemos que essa menção aqui na carta de Paulo, de 2 Coríntios 12, 10, que fala sobre fraqueza, é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que é fraqueza? Exatamente. Então, é você mesmo, ouvinte, né, as pessoas que estão nos assistindo. O que é fraqueza para você? Então, a fraqueza é o que a Bíblia está definindo aqui, é uma necessidade, é um momento de angústia. É uma injúria, né? Injúria, uma ofensa, né, uma Isso. afronta que você sofre, mas assim, que você não deve reagir na carne. Reagir na carne são aqueles sentimentos carnais, que fazem parte da natureza humana. Só que se você der espaço, ela vai se manifestar, Sim, não é? com A certeza. raiva, a justiça própria, Orgulho, o ciúme, o orgulho. Então, nessa hora,
você tem que pensar, peraí, eu estou passando uma necessidade, uma enfermidade. Exatamente. Quantas pessoas crentes, né, irmãos, a gente aconselha, mas às vezes ele está ali questionando a Deus, né? Ah, mas se Deus me ama, por que que eu estou passando por isso? É. Percebe? Ali é onde você tem que mostrar a sua fraqueza no sentido de reconhecer, falar, Senhor, eu não consigo passar por isso sozinho. É. Me dá a sua graça, me dá a sua força. Então, eu acho que o primeiro conceito aqui, que eu acho que é conceito de fraqueza, precisa mudar, porque muitos têm um conceito de fraqueza errado, porque Exatamente. associa a carne, mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de confiar em Deus. Exatamente. Ok? Então, o primeiro conceito aqui que eu acho importante mencionar, o que é fraqueza, é que a fraqueza é graça. É quando você confia na graça de Deus. E ali você vai experimentar. Agora, graça é algo que você não merece. Você não merecia ser salvo. Mas por que que você é salvo? É pela graça mediante a fé. É porque você crê na obra de Cristo. Então, a graça é quando você atribui tudo a Cristo. Então, na fraqueza é assim, eu não posso vencer, eu não posso suprir essa necessidade, eu não posso me curar sozinho. Mas então você confia na graça, não no seu merecimento. Não é porque você é bom, não é porque você dá oferta e dízimo, Exatamente. não é porque você vai nos cultos toda semana. Não é porque você orou demais, né? Não é baseado em algo que você fez, mas naquilo que Cristo fez. Então, tudo isso é graça, é receber de Cristo e não achar que você pode fazer algo para merecer dele. Eu poderia dizer que a graça é a força de Deus que se manifesta a nós sem pedir nada em troca? A graça também é um dom, é uma habilidade que Deus nos dá para você fazer algo que você não poderia fazer sozinho. Por exemplo, perdoar, não é? Amar. Então, você ama a pessoa até o momento que ela é amável. Né? Mas na igreja você se relaciona com pessoas que às vezes você anda até um momento, né, Marília? Mas depois você fala, daqui para frente não conta consigo. mais. É. E é aí que você precisa experimentar da graça. Né? Os relacionamentos, é por isso que muita gente não persevera, né, pastora Márcia? Não continua nos relacionamentos. Porque o relacionamento precisa da terceira dobra. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós precisamos depender de Deus para tudo na vida. Precisamos depender de Deus para criar filho, para casar, para relacionar, para ser igreja. Então, eu penso que na questão, no quesito relacionamento, falta dependência de Deus. Porque as pessoas são muito impetuosas, elas são muito independentes, fazem na força do braço e esquecem de orar. Gente, tem que orar. E se justifica demais, né? Meu temperamento é assim, eu sou assim. E Na hoje, minha família é assim. Todo mundo e fala hoje tem muita psicologia dentro da igreja. Exatamente, Então, isso que eu ia falar. é muita terapia, é muito isso coach, mesmo. é muito conceito, mas as pessoas não conseguem buscar na palavra. justificativa, Pastor, eu né, acho do nosso que erro. muitas pessoas têm dificuldade de relacionar graça com fraqueza. É porque graça com fraqueza só funciona quando você ora. Depende de E Deus. nós Não vivemos flui no uma piloto geração do automático, fast não. food até em relação à vida espiritual. Isso. Então você não quer orar, Dalva, e ouvir. Você quer pegar o seu celular, Prontinho. mandar uma mensagem, entendeu? Pastora Luísa vai responder, o pastor Naor, o fulano, o ciclano, e você tem ali uma resposta no seu Instagram. É tudo assim. Não é mais um relacionamento entre você e Cristo. Depender de Exatamente. Deus leva tempo, né, pastora? Aí é bom ouvir a mensagem da graça, porque isso nos faz bem, é claro. É necessário, Nos né? enche de fé. Isso. Mas a questão Abre os olhos. quando que eu vou experimentar? Ou quando eu vou expressar essa graça? Exato. Porque todos aqueles que recebem graça são também instrumentos de graça. Exatamente. Eu recebo graça. Por exemplo, eu fui perdoada por Deus, não porque eu mereço, mas pela graça de Deus.
Mas agora eu devo, então, perdoar também, porque isso é expressão de graça. Percebe? Só que não é tão simples assim. Por exemplo, a senhora deu um exemplo aí de temperamento. Eu tenho um temperamento hiperativo, mas pela graça de Deus eu tenho tentado e conseguido usar essa fraqueza para manifestar graça. Mas tem uma coisa. Porque quando você reconhece a fraqueza, aquilo vira A primeira coisa força. é reconhecer. É a primeira coisa aquilo vira reconhecer. força. Eu acho importante mencionar aqui, porque nós lemos 2 Coríntios 12, 10, que é uma carta do apóstolo Paulo, que ele afirma: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Olha, Paulo era um homem instruído. Isso. Paulo era um homem que foi instruído ali na lei. Ele era estudado, ele era alguém que tinha muitas habilidades, ele era um homem inteligente. Então, ele tinha muitos recursos naturais. Preparadíssimo. Mas ele estava dizendo que ele não confiava em nenhum deles. E ele chegou num momento também da sua vida que a Bíblia menciona que ele ora para o Senhor retirar um espinho na carne. A Bíblia chama de espinho na carne, que era alguma coisa que estava resistindo à pregação do Evangelho. E esse espinho na carne, a Bíblia deixa claro que era um espírito maligno que resistia a Paulo onde ele vai. É interessante, quando a gente lê o livro de Atos, eu recentemente li de novo, fui tão edificada, e você vê tanto no livro de Atos como nas cartas de Paulo, onde ele ia, acabava tendo confusão. Ele era preso, ele era açoitado, ou as pessoas queriam correr atrás dele ou expulsá-lo da cidade. Por quê que isso acontecia? Porque havia ali uma resistência maligna. Sim. Agora, Paulo ora e fala: Senhor, desse jeito não dá não. Me ajuda. Tá muito Foi difícil, 3 me vezes que ele ajuda. É muita resistência. Onde eu vou, Poxa a coisa vida. fica difícil. Ameniza Eu tô me aí pra identificando mim. com Paulo. Tira esse espinho na carne. E aí Deus fala para ele, falou: olha, a minha graça te basta. E esta palavra penetrou no coração de Paulo, porque Deus estava dizendo para ele: a minha graça vai ser maior do que os problemas. A minha graça vai ser maior do que as aflições, do que as angústias que você está passando. Quer dizer, ele ia experimentar a graça numa medida Muito maior do que que os só problemas. seria possível se ele passasse por aquilo. Mas a maioria das pessoas não quer ouvir essa frase, né, pastora? Minha graça te basta. Mas foi, Não. Porque mas foi elas por isso. querem o problema resolvido, né? Eu acho que nós vamos comentar disso um pouco mais no próximo bloco, porque eu tô achando que tá aqui assim, Começou a tá esquentar, né, fértil. Mara? Acho que o campo tá muito fértil para falar minha graça te basta. Acho que cada um de nós aqui já deve ter ouvido algo semelhante por Deus e achado assim, não, é muito simplista essa afirmação. Mas a pastora Márcia falou, penetrou. Eu gostaria que a senhora falasse mais um pouco disso no próximo bloco. Ok, vamos Ok. falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, fique conosco. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Você sabia que esse é o livro que vamos estudar juntos no Discipulado de Mulheres? Não existe nada melhor do que começar o segundo semestre com os nossos discipulados alinhados com a mesma palavra, direção e propósito. Ah, e eu vou te dar uma dica. Se você e o seu discipulado garantirem um livro pelo site no Pix, vocês vão ganhar um desconto, viu? E não esquece de levar junto um marca-página que vai te ajudar muito na leitura e o livreto de confissão para vocês confessarem juntas a palavra. Acesse amspublicações.com.br e adquira o seu. Ainda devemos viver com base na lei? Como que a lei se tornou obsoleta? Se a lei não é mais para nós hoje, então o que nós devemos seguir?
Vocês têm dúvidas como essa? Então o livro A Supremacia da Graça é para você. Mergulhe no estudo simples e profundo no livro de Hebreus e entenda verdadeiramente o que é caminhar na graça. E se você é líder Kids, não pode deixar a sua bolsa vazia. Garanta todos esses produtos no site da AMS que aparece aqui na tela. Olá, estamos de volta aqui nesse bloco da nova temporada do nosso programa Batom e Bate-Papo, com base no tema Digo Fraco, Eu Sou Forte. No programa de hoje, nós estamos falando sobre o que é fraqueza. Estamos dando exemplos, mostrando como a Bíblia define, tomando como exemplo aqui o versículo 10 da Epístola de 2 Coríntios, capítulo 12. Eu queria aqui já aproveitar e fazer uma pergunta para vocês e também para a pastora Márcia. Aqui, eu na condição de esposa, faz de conta que eu sou uma participante do programa, e eu estou aqui na condição de esposa. Eu casei, tem só mais ou menos 2 anos, e eu estou percebendo que eu não estou conseguindo conciliar meu casamento, a igreja, e a gente está pensando em ter filho, e eu estou assim, gente do céu, como? Eu não estou dando conta de trabalhar, de cuidar da minha casa, cuidar da roupa do meu marido, que é muito exigente. Será que eu ainda vou enfrentar uma gravidez nesse momento? Qual que é o conselho que nós vamos dar para uma pessoa que pensa nisso? Ela está mostrando a fraqueza dela, não consegue se organizar. Vamos ler o 2 Coríntios para ela. A minha graça te basta. Eu acho que ler a Bíblia é muito importante, mas a Bíblia nos dá aqui princípios bíblicos, né? Princípios espirituais que são práticos para você Sim. praticar na sua vida. Agora, a palavra fraqueza, aqui em 2 Coríntios 12, 10, significa no original grego falta de força. Exatamente isso. É verdade. Falta de força. Então, está falando da fragilidade humana. Então, essa fragilidade, no caso da sua pergunta, Sim. pode ser ali no casamento. É no Eu casamento. não estou conseguindo manter o bom humor no casamento, a alegria, está difícil, cada dia parece que as coisas ruins se repetem. Perdi a paz. Então é preciso reconhecer a fragilidade humana. É porque as pessoas ficam tentando, Valéria, acertar com base na força. Uhum. Então, ela vai se esforçar mais, ela vai melhorar mais. Acho que é claro, tem esse aspecto, mas a fonte tem que ser Cristo. Fonte certa, Tem né, que pastor? chegar para o Senhor, orar e falar, Senhor, eu não consigo. Eu preciso experimentar a graça do Senhor nessa situação. É nessa hora que a graça flui. Exatamente. Percebe? Por isso que ela flui na simples. fraqueza. Na verdade, é simples. É uma atitude de fé. Não é isso? Pastora, será que as pessoas elas não entendem que nos momentos do dia a dia, nas dificuldades do dia a dia da mulher, ela não precisa buscar essa força em Deus? Ela vai primeiro na força dela. Eu acho que as pessoas acham que oração é aquele momento muito religioso. É só quando você está ali trancado no quarto, ajoelhado, ou quando você está lá na igreja, numa reunião de oração. A oração é um estilo de vida. Você pode orar lavando louça. Aham. Eu acho que esses momentos, é claro, que você para, eles são muito importantes e deve ter. Nós até chamamos de devocional, né? Então, eles devem existir. Mas não se limita a isso. Então, você deve invocar o Senhor o tempo todo. Então, naquela hora que você está ali, lavando louça, lembrando das coisas que o marido falou e que te deixou chateado. E ele acaba de chegar em casa e você fala assim, agora eu vou lá falar as verdades para ele. Exatamente. Vou colocar as cartas na mesa, não é? Normalmente usamos essa expressão. Então, naquela hora, antes de você ir, você invoca o Senhor. Aí você fala, Senhor, eu preciso da sua graça agora, porque senão eu vou lá e eu vou falar as verdades para o meu marido e a coisa vai ficar pior do que já estava. Isso é uma oração. Isso é invocar o Senhor. E funciona. E Porque o Espírito está ali. É verdade. Você já fez isso, Maria? Já demais. Muitas vezes. Pastora, e é essa fraqueza que Deus valoriza? Então, você está reconhecendo que você é fraca, que se depender de você,
você só vai piorar. E vai piorar a Mas se situação. o Senhor te der graça, você vai fazer algo que você não queria fazer. Você vai lá, dar um abraço e um beijo nele. É só pela graça, né, Maria? pela graça. Nessas horas, sim. Eu acredito que é na hora de maior necessidade que Deus manifesta mais graça. É na hora de maior dificuldade que Deus manifesta maior poder. É por isso que Paulo, aqui no versículo 9, que antes do 10, ele fala, né? A minha graça te basta, Deus fala, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, para que o poder se manifeste, o poder de Deus se manifeste, eu preciso ter uma boa vontade. Eu preciso me dispor, eu preciso reconhecer que eu não tenho, que eu preciso de Deus. Então, eu gostei desse termo aqui de boa vontade. Né? Porque, primeiro, Deus tem que encontrar em você um gatilho de uma necessidade, né? De você falar, eu não dou conta. Eu já tentei isso, aquilo, agora eu quero dizer que eu não consigo mais. Então, de boa vontade, fala que tem que ser uma vontade própria, tem que ter uma atitude, né, pastora Márcia? A pessoa precisa ter uma atitude e reconhecer que ela precisa de Deus. É o que nós chamamos de atitude de fé, é você permitir que Deus entre em ação. Então, muitas vezes nós achamos só que é algo futuro. Isso mesmo. Né? Então, no futuro, Senhor, me dê a sua graça. Então, é algo que vai acontecer. Atitude de fé, você já recebeu. Tem algo que já é seu. Então, quando nós vamos fazer uma oração de confissão para receber Jesus na nossa vida, então, nós não falamos, eu vou receber. Não, nós falamos, eu recebo. Então, é algo que está acontecendo agora. Isso. Não é? Eu recebo o Senhor como meu Senhor, o meu Salvador. Então você recebe naquele momento. Isso que nós estamos falando, dessa atitude de fé, de experimentar a graça de Deus naquela situação, você precisa dizer, Senhor, eu recebo agora a graça do Senhor nessa situação e eu permito que o Senhor haja através de mim. Percebe? Então é uma atitude de fé, você não está vendo nada, nem está sentindo. Nessa hora Deus entra em ação. Eu estou aconselhando. Sim. Eu acho tão importante falar que tem uma definição de graça que é Deus fazendo por mim, que eu acho que é muito importante, porque quando eu falo é Deus que vai fazer por mim, aí já não sou eu mais fazendo para Deus. Porque quando entramos em fé, pastora, eu preciso crer que aquilo que eu não dou conta de fazer, eu vou depender e Deus vai me ajudar a fazer. É por isso que conceitos, eles precisam ser corretos. Porque conceitos errados levam você também a uma crença errada. Isso. Então, lei é aquilo que você faz para Deus. Isso. Agora, graça é aquilo que Deus faz por você. Olha aí que maravilha. Então, esse é o começo da vida cristã. Muito bom. Então, você é salvo por crer naquilo que Jesus fez. E não pelo que você fez. Então, eu não sou salva pelas minhas obras, porque eu sou boa, porque eu pratiquei uma boa ação, nada disso. Na verdade, eu sou muito má, sou pecadora. Todos nós, Deus disse, todos pecaram, quer dizer, se depender de vocês, nenhum pode ser salvo. É por isso que Jesus veio, senão ele não precisava vir. Sim. Então, nós estamos reconhecendo que se ele não viesse, nós não seríamos salvos. Nós iríamos todos para o inferno. Mas, pela graça, ou seja, sem merecer, nós cremos na obra de Cristo na cruz, nós cremos que ele é o Filho de Deus que desceu do céu e ele pagou nossa dívida. Então, nessa hora, a graça entra em ação e eu recebo a salvação pela fé. Percebe? Tudo começa muito bem, o problema é o depois. É o capítulo 2 que é o problema. Porque aí você começa a viver a vida cristã, agora achando que você pode fazer para Deus. Aí você vai tentando fazer tudo para agradar a Deus. E aí você entra de novo na lei, que é tentando agradar a Deus para merecer a bênção. Não, é tudo pela graça. Gostei de uma equação que a senhora falou, que o princípio positivo e o negativo, né? Porque, na verdade, graça mais lei não vai dar graça. A equação, né? É, a equação.
É graça mais graça que vai dar graça. É aquela Força mais aquele fraqueza. hábito. É, É por isso que nós precisamos ser transformados. isso. Nós temos que ser transformados diariamente pela palavra, como a Bíblia fala. Porque você tem que ouvir várias vezes, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Aí, naquela situação em que você está vivendo, como nós mencionamos aqui, seja no casamento, ou angústia, ou necessidade, ou uma enfermidade, algo que é muito além, sabe? Você fala, está muito além das minhas forças, eu não consigo. Ali é onde a graça vai se manifestar mais abundante. Exatamente. Eu queria até dar um exemplo, estou orando por uma funcionária minha, que ela realmente está com todos os sintomas de síndrome do pânico. E aí no sábado eu mandei uma mensagem para ela falando exatamente esse versículo, e ela falou, não, eu creio que eu vou ser curada. Eu falei, não, você já é. Então, tomar a fé. Mas uma coisa que eu percebo, então será que nós temos que buscar um problema para a gente ver mais graça manifestar? Porque Paulo, ele descobriu, olha, de boa vontade depois eu me glorio. É. Nas fraquezas, nos problemas, nas necessidades. E Tem pessoas que pensam isso sim. tem. Até em relação ao pecado, né? Eu vou pecar mais para experimentar mais graça. Até aquele versículo, Mas isso onde não é abundou bíblico. o pecado, Não é superabundou a bíblico. graça. Mas não é isso que Paulo está falando, né? Então, nós temos que entender que nós experimentamos a graça porque ela, de fato, é uma pessoa, é a própria pessoa de Cristo em nós, né? A Bíblia fala que a graça e a verdade vieram Por meio com de Cristo. por meio de Cristo. Então, isso é uma realidade, mas não é automático. Então, porque eu tenho fraqueza, a graça vai se manifestar. Quanto mais fraqueza, mais graça. Então, eu vou ser fraco. Não é automático, nada na vida cristã é automático, é tudo por fé. Então, eu não vou provocar situações. Isso. Eu apenas vou permitir que a graça reine quando essas situações se manifestarem. Exatamente. Então, um exemplo prático. As pessoas costumam nos assistir, nos ouvir, né, pela televisão e canais de redes sociais. Então, parece que tudo é muito fácil, mas muitas coisas podem acontecer conosco também. Então, às vezes você sai de casa, naquele dia seu filho está doente, naquele dia teve uma situação que você nem podia vir, né, Marília? Algo assim que você fala, como que eu vou falar hoje? Como que eu vou dar uma aula hoje? Exatamente. Então, tem tantas coisas que nos resistem. Isso. Então, naquele dia, você vai experimentar mais graça. Mas é claro que você está fluindo ali numa fraqueza. Agora, nem por causa disso, você agora vai viver naquela situação de angústia, de necessidade, Só de para ver a graça sofrimento, manifestar. só para ver a graça manifestar. É como se eu falasse, eu vou ficar mais doente para experimentar Mais mais saúde. cura. Interessante Precisa ter que revelação, né, da graça de Deus. revelação. Aqui ainda em 2 Coríntios 12:9, eu passei por uma experiência parecida dessa que você citou, essa dificuldade de conciliar, né? Sim. Casa com ministério, no meu caso eu já tinha 2 filhos e realmente eu pude experimentar, porque aqui Paulo fala, né, que eu vou me gloriar na fraqueza para que sobre mim repouse o poder. Ou seja, o para aqui é uma condição. Para que o poder se manifeste, eu tenho que primeiro me gloriar na fraqueza. E eu me lembro que eu estava nessa situação. Primeiro, ainda quando os meus filhos eram muito pequenos, eu não tinha funcionário, porque uma coisa é depender de Deus, sim, para responder a circunstância, no sentido de lidar com o marido ou com as circunstâncias de casa. A outra coisa é a provisão de Deus. Eu, então, ajoelhei na minha sala, falei para Deus, Senhor, eu não dou conta mais, eu preciso de uma empregada. Eu orei porque era uma necessidade, a minha fraqueza era uma necessidade. Sim. E eu lembro que eu chorei assim na minha sala, aqui no Jardim América ainda, falei, Senhor, eu quero te servir, eu quero dar tudo que eu tenho, eu quero ir mais, quero ir além, mas eu não consigo. Então, naquele momento, eu me alegrei na minha fraqueza, no sentido de depender de Deus. O que aconteceu? Poder se manifestou. Mas Passou você uns não 2 ficou dias, passiva, não né? fiquei. Passou 2 É. dias, eu contratei uma funcionária, que foi funcionária minha por 6 meses, depois ela foi funcionária da Dalva, e hoje, por sinal, ela é funcionária da pastora Márcia.
né? Essa pessoa foi Essa é gerada, abençoada. Essa fraqueza essa fraqueza gerou poder. manifestou poder Eu demais. nunca vou me esquecer disso. A Marina era Realmente. pequenininha. Alguns semeiam, outros colhem. É. Mas olha, eu creio que Deus ele tem muitas riquezas para nós. Amém. E nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. E Paulo não fala só reconhecer, gloriar e alegrar. Eu acho que Paulo diz assim, se alegre nesse momento de necessidade e tristeza, porque está chegando bênção por aí. Amém. Eu acho importante também isso que você falou, Marília, porque é no dia a dia que você experimenta. Exatamente. Agora, é claro que você também vai experimentar em coisas bem específicas, às vezes situações que você está passando, uma crise conjugal, uma crise financeira, mas entenda uma coisa, naquelas áreas de maiores fraquezas é que você experimenta a graça numa medida maior. Amém. É onde Deus vai se manifestar com graça de uma maneira muito mais abundante. Agora, nós mencionamos aqui 2 Coríntios 12, o versículo 10, mas é importante mencionar o versículo 9, o que vem antes, porque antes Paulo declara, a minha graça te basta, é o que Deus está falando para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aqui ele está falando já de poder, nós vamos falar disso aqui em outro programa, mas aqui, voltando à questão da fraqueza, é muito importante você entender que essa fraqueza aqui, ela está se referindo à sua incapacidade de produzir resultado. Exatamente. Entendeu? Lembra que a gente falou sobre a fragilidade humana? Então, é algo que Deus quer fazer por você. Então, é Deus que vai se manifestar ali naquela situação para que você possa experimentar o que vem no versículo seguinte, que Paulo declara, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então essa força aqui é a força de Deus. Amém. Graça é a força de Deus se manifestando na sua vida. Oh, glória a Então Deus. você vai se tornando semelhante a Cristo. Porque você vai experimentando a força dele. Amém. E nas nossas fraquezas, nós damos oportunidade para Cristo ser visto por meio de nós, né? É verdade. Exatamente. Testemunho, Cristo pode né? ser visto. A gente vai encerrar aqui com oração. Tá tão bom, né? Conversar sobre isso. Eu penso que você que participa conosco, com certeza está se identificando. E se você tiver uma fraqueza agora, nesse momento que você está ouvindo, passando por alguma situação difícil, eu quero te falar, essa fraqueza sua vai atrair a graça, vai atrair a presença de Deus. Queria pedir à pastora Marília para fazer uma breve oração, finalizando para nós esse programa da nova temporada, Digo Fraco, Eu Sou Forte, que hoje nós estamos falando o que é a fraqueza de acordo com a palavra de Deus. Amém. Se for possível, você parar um pouquinho para invocar o Senhor na sua casa, onde você está. Se não apenas ouça essa oração, eu creio que o poder de Deus vai te alcançar onde você Amém. está, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nesta hora nós colocamos, Pai, cada pessoa que está participando desse programa. Senhor, nós oramos para que o Senhor ensine, instrua, venha de encontro, ó Deus, com a fraqueza de cada um. Pai, que em primeiro lugar cada um de nós possamos reconhecer, possamos, ó Deus amado, nos identificar a nossa fraqueza, para que nós possamos chegar ao ponto de depender 100% do Senhor. Amém. Eu oro nesta hora, Pai, para que toda resistência, para que toda altivez, orgulho, toda força natural, independência, caia por terra em nome de Jesus. Pai, mas para que o Senhor seja aperfeiçoado, o seu poder possa ser aperfeiçoado na fraqueza de cada uma de nós. Pai, nós liberamos agora, em nome de Jesus, o poder de Deus, liberamos força, Pai, que cada um de nós possamos depender, ó Pai, entronizar o Senhor e sermos instrumentos de graça para que outros conheçam a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser rever esse programa, nós temos várias opções. Na rádio, ele reprisa na quarta-feira, à noite, às 20 horas. Nós também, graças a Deus, agora ficamos sabendo que tem um acesso no Instagram que dá a oportunidade de você ver algo que foi gravado em tempo real. Então, já está ali no Instagram da pastora Márcia, esse programa está lá, gravado, você pode acessar. Também tem o canal do YouTube, Márcia Silva, que está à nossa Amém. disposição.
Fique conosco. Eu quero encerrar aqui deixando Sim. uma frase Certo. para você ouvinte sobre tudo isso que nós falamos da graça. Para você experimentar a graça, o mais importante é nascer de novo. Porque a graça de Deus, ela só flui para os filhos de Deus. Guarde isso, ok? A gente vai voltar semana que vem. Bye.